Fala conosco de uma forma profunda, meu Pai. Ao coração do teu filho e da tua filha, segundo a necessidade de cada um. Estende tuas mãos sobre ela, meu Pai. E que não seja a boca da tua serva, mas a boca do próprio Deus falando conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Prende aí. Obrigada. Amém, irmãos. Eu já começo a minha palavra dizendo o tema, porque foi uma coisa que eu fiquei pedindo a Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E o tempo todo eu não sabia o que eu ia falar, mas eu falava, Deus proverá uma palavra. Deus proverá uma palavra. E hoje, quando eu falei com o pastor Carlos, primeiro um dia que ele me mandou é Deus proverá. Eu falei, amém, Senhor, eu estou entendendo. Então o tema da minha palavra hoje vai ser Deus proverá. Amém. A palavra se encontra lá em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 2 até agora, que diz: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. O primeiro ponto que eu separei aqui nessa noite é a decisão. Por que a decisão? Nós precisamos tomar nossas decisões baseadas na palavra. Nós precisamos confiar que Deus proverá. Mas como nós vamos confiar? Às vezes é muito difícil confiar. A confiança leva tempo. Vamos dar um exemplo. A minha filhada, se eu falar para ela, fecha os olhos, sobe numa altura, vira de costa e se joga, que eu vou te segurar. Eu acredito que ela vai fazer. Já não garanto que vai, mas eu acredito que ela vai fazer. As crianças confiam quando a gente fala, se joga, eu vou te segurar. Uma criança confia. Essa é a confiança que nós precisamos ter em Deus. É não saber, mas é confiar. É saber que Deus proverá. Às vezes, no momento da dificuldade, nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. E ficamos desesperados, ficamos sem saber o que fazer, quando na verdade nós não temos que agir, nós temos que confiar e esperar. Deus está ali dizendo, pode se jogar nos meus braços, filhos. Eu vou te segurar, eu vou fazer por você. Mas nos falta confiança por medo. Por medo, por não saber o que vai acontecer. E essa é a importância da decisão. Quando eu decido confiar, eu estou escolhendo descansar. Mas e quando eu decido agir por conta própria? E quando eu decido que eu vou fazer da minha maneira, mas quando dá errado falo, mas Senhor, eu confiei. Eu entreguei a Deus, mas eu mesma agi. Eu não entreguei e confiei. Eu entreguei e disse, tudo bem, agora é por minha conta. É como aquela peça do banco que nós fizemos. Senhor, assuma o centro da minha vida. Mas essa parte aqui pode deixar que eu tomo conta. Senhor, toma as minhas vontades. Mas essa aqui deixa que eu controlo. Porque esmurrar a carne não é fácil, é difícil. Confiar é difícil. Mas eu prefiro confiar no Senhor e Ele fará todas as coisas do que eu agir por conta própria e lá na frente eu colher. Porque aquilo que eu decido, um dia eu vou colher. E se eu decidir agir por conta própria?
E se eu decidir não confiar? Nós precisamos confiar mais no Senhor. E tenha coragem para aceitar o processo. Ter coragem não é confiar. Ter coragem é diferente. Tenha coragem para aceitar o processo e entender que não está no seu controle, mas existe alguém que domina todas as coisas. Senhor, eu não sei como será o dia de amanhã, mas eu confio em Ti. Eu confiei no Senhor que eu conseguiria estar aqui hoje, porque pelo natural seria difícil, porque o meu trabalho me mantém lá até as 7 da noite e hoje eu consegui sair às 5, glória a Deus. Mas eu confiei. Eu não sabia o que esperar, mas Deus proveu. E glória a Deus por isso. O meu segundo ponto que eu separei é qual é o seu nível de fé. Nós temos o presente, o futuro. Nós tememos o presente porque esquecemos que temos alguém presente em nossa vida. Eu temo o dia de amanhã porque eu não sei como vai acontecer, mas eu esqueço que tem alguém que sabe de todas as coisas. Alguém que sabe o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, um ano à frente. Deus sabe de todas as coisas. Então por que se descontrolar? Por que temer? Quando Ele diz, filho, o seu trabalho é crer, confiar. Confie em mim. Qual tem sido o seu nível de fé? Quando eu olho para a história de Abraão, eu falo, Senhor, será que eu teria essa fé de entregar o meu filho, o único filho? Eu não sou mãe, eu não sei qual é a dor de perder um filho, mas imagina a dor de entregar um filho. Mas Abraão confiou, mesmo sem saber o que iria acontecer, mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que não seria desamparado. Falando sobre fé, esses dias eu estava lendo sobre a história de Pedro. E é claro ali o desespero quando te falta fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, ele caminhava sobre a tempestade. Mas quando ele quando ele olhava para a tempestade, ele afundava. Era o momento que ele temia e perdia a fé. Quando ele tinha um alvo, um objetivo, ele caminhava. Mas quando ele olhava para trás, ele afundava. Porque você, como flecha, que tem um objetivo que é o alvo, vai se desviar no meio do caminho. Você não tem um foco? Você não tem fé? Precisamos ser ousados na nossa fé. Precisamos ter coragem, precisamos ter confiança no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não tenho confiança no Senhor, se eu como crente não confio em Deus, então eu estou seguindo o Evangelho de uma maneira errada. Eu quero dar aqui um testemunho sobre fé que nem é meu, que eu mencionei na última vez que eu preguei também. Lá no meu trabalho na Enel, Companhia de Luz, certo dia eu atendi um homem e ele chegou com uma mala. A gente sabe que quando o cliente chega com a mala é problema. Lá só entra problema, mas quando entra com a mala, você se segura, irmão, que aí é pior ainda.
E o homem grande, forte, veio já segurando o choro. Eu falei, meu Deus, mais problema ainda. E quando ele sentou, ele falou, olha, eu vim orando a Deus, pedindo que fosse um anjo no meu caminho, que pudesse resolver o meu problema. Eu falei para ele, eu não sou um anjo, mas eu estou aqui a mão do Dinho. E vamos resolver o seu problema. E ele me informou que ele comprou um imóvel no qual tinha uma dívida e ele teria que quitar essa dívida, senão ele seria preso. Eu não sei qual foi o acordo que ele fez, mas ele tinha que quitar aquela dívida de 57 mil. E ele fez um parcelamento que ele tinha que pagar todos os meses 900 e pouco. E ele falou, você sabe como é difícil todo mês você dá praticamente todo o seu salário? Ele falou, eu trabalho embarcado. A situação está difícil, a minha mãe não pôde resolver. Eu tenho 3 contas que eu não consegui pagar. Quando você tem um parcelamento, se você não consegue quitar uma parcela, ele é cancelado. E quando ele me mostrou aquelas parcelas, que ele falou que ele não tinha conseguido pagar, eu desacreditei. Eu olhei e falei, já era, foi cancelado. E ele falou, eu quase me matei por conta disso, mas eu só não me matei porque eu tenho um Deus que é muito bom, um Deus que faz milagres. E eu naquele momento, eu falei, amém. Mas quando eu olhei para as contas, eu falei, não, foi cancelado. E quando eu abri, eu me surpreendi, porque a dívida estava paga até 2023. E eu falei, até 2023? Aí eu falei, não, isso aqui está errado. Eu desacreditei e falei, isso aqui está errado. E eu fui para o outro menino e eu falei, Israel, pode por favor consultar isso aqui para mim? E quando ele abriu, ele falou, foi um processo, ganho. A dívida está paga até 2024. Eu falei, 24? Mas eu vi 23. Ele falou, está pago até 2024. Eu falei, não, isso está errado. Eu persisti naquilo. Eu falei, isso está errado. Eu falei, eu vou levar para a supervisora. Se ela tirar um nada consta, é porque realmente está pago. O nada consta só vai sair se não houver nenhum débito. Eu contei a história para ela. Ela falou, vamos ver se vai sair. Gente, saiu. E ela falou, a dívida está paga até 2026. Eu já vi isso antes. Você viu, foi fazendo na hora, né? Foi fazendo na hora. E eu desacreditada, voltando para a mesa, falei para ele, moço, você acredita em milagres? Ele falou, sim. Eu falei, o senhor acabou de vivenciar um. Aqui, o nada consta. Não existe débito, a dívida foi paga. Glória a Deus, a dívida foi paga. Irmãos, o processo foi ganho. E eu falei para ele, o processo foi ganho. E ele perguntou, que processo? Aí eu falei, como assim que processo? Foi ganho o processo. Aí ele falou, eu posso ver, eu posso levar isso para minha advogada? Eu falei, o senhor deve levar isso para a advogada. Você não pode ser preso. A dívida foi quitada, não existe débito. E aquele homem desacreditado, mas ao mesmo tempo muito feliz e com fé. Eu perguntei, o senhor é da igreja? Ele falou, sim. Eu falei, deixa eu te dar uma coisa. Foi logo na semana após o congresso de intercessão. Eu abri minha cabeça, dei o óleo ungido para ele. Eu falei, o senhor unge aquele lugar. Porque aquele lugar foi um milagre na vida do Senhor. Amém. E quando aquele homem saiu da minha mesa, eu saí contando para todo mundo da loja. Porque eu queria contar para as pessoas o Deus de milagre. E eu fiquei, Senhor, eu quero vivenciar um grande milagre. Eu falei, Douglas, eu quero vivenciar um milagre assim. Amém. Mas depois eu pensei, para eu vivenciar um grande milagre,
eu vou ter que passar por um grande deserto, como ele passou. E é isso que nós não queremos. Queremos a bênção, mas não queremos buscar o abençoador. Queremos a vitória, mas não queremos passar pelo sacrifício. É nesse momento que a sua fé é colocada em ação, ela é provada. Você não é provado porque Deus não te ama, você é provado para ser aprovado. Porque Ele te ama, Ele te prova não para mostrar que você tem que passar por aquela dificuldade sozinho, mas sim porque você tem alguém presente, alguém que faz milagres quando você tem uma fé. Quando você tem fé, mesmo que você não possa nada, você é filho de um Deus que tudo pode. É preciso crer, é preciso confiar em Deus, porque Ele proverá. No momento de desespero, Deus proverá. Eu queria muito, eu falo para Douglas, eu queria muito ter a sua fé, irmãos. Ele é de fé, porque às vezes eu tô lá assim, meu Deus, ele fala, Deus proverá. E isso basta para eu me acalmar e falar, é verdade, Deus proverá. Mas por que todo esse medo? Porque eu simplesmente não confio no Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nos falta isso. Glória a Deus. Porque às vezes nos falta a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E se eu não estou firme aqui, como eu vou estar firme na fé? Se eu não buscar a Cristo, como eu vou alimentar a minha fé? Não existe aquela frase, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome? Eu quero que meus medos e minhas fraquezas morram de fome, porque eu estou alimentando o meu espírito, não a minha carne. É morrer para viver. E é isso que nós precisamos, perseverar na fé. É estar na tempestade, mas olhar para aquele que está dizendo, vem, eu sou contigo. Parece fácil na teoria, mas e na prática? O caminho da cruz não é um caminho fácil. É um caminho doloroso. É uma caminhada árdua. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... é negar a si mesmo. É negar a sua carne. É negar os seus desejos. É negar o seu medo. E é negar a sua covardia. E alimentar a sua coragem. Alimentar a sua fé. Que possamos ser ousados na fé. Que possamos acreditar de todo o nosso coração. Porque assim veremos milagres. E o terceiro ponto que eu separei é: provisão vem do céu. Cristo jamais vai te desamparar. Mesmo naquele momento em que você não consegue enxergar a solução. Meu Deus é um Deus que abre portas onde não há paredes. Você crê nisso? Amém. Então por que na hora nós nos desesperamos? E por que na hora nós tememos? Precisamos reconhecer que o milagre vem de Deus. Mas eu não posso ficar parado esperando que caia do céu. Eu tenho que buscar.
Eu tenho que buscar na palavra, eu tenho que buscar na comunhão, eu tenho que buscar na minha igreja, eu tenho que buscar crescer em Cristo. Eu tenho que buscar crescer lá fora. É como temos falado bastante lá na igreja. Nós não podemos ficar a vida toda pregando de crente para crente. Nós temos que ir lá fora. Precisamos buscar vidas. Nós precisamos ser abençoadores para ser abençoados. Precisamos largar o comodismo. Precisamos seguir o caminho da cruz. Um caminho de sacrifícios, mas era um caminho na qual você segue a vontade de Deus. Mas e a minha vontade? É morrer para viver. Quando você diz que Cristo viva em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você está dizendo: Cristo, assuma o controle, são as suas vontades, não mais a minha. Nós obedecemos a Ele. No momento que nós queremos? Não. É se entregar por inteiro. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não goste. Porque vai ter momento que não vamos concordar. Porque somos carne. Somos seres humanos. E às vezes a nossa carne grita. Quantas vezes a gente pensa: não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa. E é no dia que Deus mais te usa. E é no dia que Ele tem uma palavra abençoada para você. É naquele momento que você pensa: eu vou ficar quietinha aqui porque hoje eu não estou bem. Mas quando você vê Deus está lá: ei, vai lá falar com o meu filho, porque eu quero te usar. É sobre ser curado para curar. Ser transformado para transformar. Mas precisa começar aqui. De dentro para fora. Todo dia. Morrer para si mesmo. E crer que a provisão vem de Deus. É simplesmente se lançar. É simplesmente entregar a Deus. Vai ser fácil? Não. Mas é necessário confiar. No versículo 10 em diante diz: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Abraão confiou em Deus. Em momento nenhum ele pensou em voltar atrás. Em momento nenhum ele pensou em recuar, em achar: não, essa não é a vontade de Deus para minha vida. Ele simplesmente foi em frente naquilo que Deus mandou. Mas e nós? Quando Deus manda, vai, nós falamos: não. E Deus diz: faz, e nós: não. Não estamos progredindo, estamos regressando.
E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é sim, boa, perfeita e agradável. Então por que temerei? Porque você vai temer o dia de amanhã se você tem um Deus que sabe de todas as coisas. A provisão vem de lá. Mas você precisa buscar de joelho. Eu acredito que as orações mais sinceras são aquelas quando a gente entra no nosso quarto, dobra o nosso joelho. Quando a gente começa a falar e a gente começa a chorar. Porque ali Deus sabe o que você está sentindo. Ali você põe para fora. É necessário que você diga sim, mas naquele momento você expressa. E Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Filho, vem a mim, você que está com o coração sem esperança, e eu arranco e ponho um novo coração. Eu ponho o meu coração. Um coração que não mente, que não é enganoso, mas um coração de coragem, um coração de ousadia, um coração que transborda a fé no Senhor Jesus. E hoje nós precisamos desse coração. Então nos dá um coração igual ao teu, Cristo. Eu não quero mais ter um coração enganoso, um coração de Jacó. Eu quero um coração igual ao teu, Senhor. É isso que precisamos buscar. Precisamos confiar e acreditar que há um novo amanhã. E mesmo que tudo diga não, Cristo te diz sim. E quando Cristo falar algo a vocês, mesmo que para todos lá fora pareça loucura, faça. Porque se Ele está falando com você, não espera que outros entendam. Porque o propósito é com você. Vai ser você e Deus. Mas você não está sozinho. Existe um corpo que está com você. Mas persevere na fé. Persevere na esperança. Porque grandes coisas estão por vir. Ainda que tudo pareça um caos, grandes coisas estão por vir. Que possamos ter fé no Maranata. Como nós falamos no congresso de dança que está por vir, sua noiva clama por sua volta. Que a noiva possa estar atenta, vigiando e orando. Com fé. Porque está cada dia mais próximo. E todos os sinais estão aí. E muitos estão se perdendo, muitos estão perecendo. Mas aquele que permanecer firme na palavra, firme no Senhor, esses encontrarão a face de Deus. O céu é para os escolhidos e os decididos a estarem lá. Então que possamos decidir estar lá. Eu decido estar lá e espero encontrar todos vocês lá também. Amém. E que a palavra de hoje fique no coração, que Deus proverá independente da circunstância. Mostre para o seu medo o tamanho do seu Deus e eles realmente morrerão de fome. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para a igreja.